Que Deus abençoe o senhor, a senhora. Estamos aqui para lhe trazer uma palavra de esperança e desejamos a paz do Senhor Jesus. O texto bíblico que nós vamos usar nesta oportunidade está no livro dos Salmos, no Salmo 77, versículo 10, que diz assim: E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Observem que o salmista, ou seja, a pessoa que escreveu este salmo, relata, e fica muito claro isto, que ele era um homem que tinha uma experiência com Deus. Certamente, de uma forma ou de outra, Deus já havia se manifestado a ele. Ele conhecia o Senhor, sabia, estamos falando do Velho Testamento, quem era o Deus de Israel, a ponto de, no versículo que está aqui projetado, ele dizer assim: clamei a Deus e ele inclinou para mim os seus ouvidos. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz. Ele conclui, como eu já mencionei, e ele inclinou para mim os seus ouvidos, ou os ouvidos, está no verso 1. Vejam que ele era um homem, portanto, como eu também já me referi, que sabia o poder do Deus a quem ele servia. Ele já tinha tido orações respondidas, por isso que ele diz: eu clamei, eu orei, eu estive angustiado e o Senhor me respondeu. Que maravilha o fato dele ter essa experiência com o Senhor. Mas o que nós vemos na sequência da passagem bíblica é que aquele homem, o salmista, ele se encontrava num momento de dor, de sofrimento, numa batalha que não é relatada, mas numa batalha tão grande que ele deixou o seu coração ser levado por aquela situação. Ou seja, mesmo sabendo o Senhor a quem ele servia, mesmo já tendo tido orações respondidas, agora há como um bloqueio, alguma situação que ele chega ao ponto de dizer, está no verso seguinte: mas a minha alma recusava ser consolada. Ou seja, aquele nosso irmão do passado, ele se deixou dominar por um problema, por uma angústia, aquilo que o rodeava, que o cercava, a situação que o afligia, foi naquele momento maior do que as experiências que ele já tinha tido com o Senhor. Por isso que ele diz, primeiramente, eu clamei, o Senhor me ouviu, mas agora ele expressa, mas a minha alma se recusou a ser consolada. Ou seja, havia algum problema na comunhão e até na fé dele. Ele prossegue na sua oração, no Salmo, e agora no verso 3, percebam, esse irmão nosso do passado, ele acrescenta, ele continua com as suas queixas, com as suas reclamações, chegando ao ponto de dizer: eu lembrava de Deus e eu me perturbava, o meu espírito desfalecia. Está aqui no verso 3. Ou seja, era como se tudo aquilo que ele já havia vivido na presença de Deus tivesse perdido valor. Ele havia se esquecido das bênçãos, dos livramentos, das orações respondidas. Quando nós entramos no coração, na
expressão desse salmista, de certa forma, é até natural, é até razoável que alguém, mesmo um crente em Jesus, uma pessoa que já tenha tido experiências, pode, por algum momento, se encontrar enfraquecido, pensar, será que Deus se esqueceu de mim? Tanto que o próprio Senhor Jesus, agora estamos dando aqui um pulo na história, o Senhor Jesus, quando estava na cruz, pregado na cruz do Calvário, o seu sofrimento era tão grande que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, ele se encontrou e se achou, o salmista, voltando agora ao texto, num momento de enorme desespero. Agora, deixemos algo muito claro. O Senhor tinha feito grandes coisas por ele. Deus já havia operado, e isso mesmo eu já falei, ele expressa, Deus já havia operado muito em favor da sua vida. E voltando aqui à menção que eu fiz sobre o Senhor Jesus, lá na cruz, apesar do sofrimento, da dor, suando gotas de sangue anteriormente, tudo que ele estava passando, carregando o pecado do homem, mas logo em seguida ele se submete à vontade de Deus. O salmista, ele se deixou levar pelas grandes lutas. Naquele momento, ao menos, todo o seu sofrimento, a prova que ele estava vivendo, talvez uma enfermidade, uma questão familiar, algo que não se resolvia, tudo aquilo pareceu maior do que as experiências que ele tinha tido com o Senhor. Eu já falei, às vezes isso pode querer chegar ao nosso coração. Mas será que Deus se esqueceu de mim? Será que o Senhor não vai me responder? Será que Ele não está vendo a minha dor? Isso pode até vir, como nós vemos no verso 9, que o salmista também fala: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Será que Ele não vai me abençoar? Isso pode, como pessoas que somos, querer até chegar ao nosso coração, à nossa mente, porém, não pode tomar lugar de nós. Não se esqueça, muito menos eu posso me esquecer, de que o Senhor é Deus. Ele é Deus que nunca deixa de olhar para os seus, para aqueles que nele confiam, que nele esperam, que o buscam. A Bíblia chega ao ponto de dizer que até mesmo uma mãe pode esquecer do filho que ela gerou, mas o Senhor não esquece dos seus servos, nunca abandona aquele que vem aos seus pés, à sua presença e o busca. Por isso que, se esse sentimento, se as lutas estão muito grandes, o embate está tentando te dominar, lembre-se, o Senhor é Deus. E neste momento, o salmista, ele começa a se lembrar, e ele percebe uma coisa, e é isso que eu quero me dirigir para você, porque foi o texto inicial que nós lemos. Nunca permita que essas batalhas, que as grandes lutas da vida tirem do seu coração, tirem do interior da sua família a bênção, a fé, o firme fundamento, a obra que o Espírito Santo um dia realizou. Não deixa não perca a sua bênção e a comunhão com o Senhor. Tanto que, agora voltando ao versículo que nós lemos no começo, que é o verso 10, o salmista cai em si. Aí ele percebe: o Senhor não esqueceu de mim, Deus não me abandonou, eu estou só enfraquecido espiritualmente. Naturalmente, ele foi movido e tocado pelo Espírito Santo do Senhor, a ponto de afirmar:
Isto é enfermidade minha. Esse é um problema que eu estou atravessando. Deus não se esqueceu. O Senhor não me largou. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, a senhora, o jovem, um adolescente ou uma criança que esteja aqui conosco, esteja certo que Ele é Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Deus da majestade, Ele é o Deus que abençoa. Pode ser que você esteja passando por uma enfermidade espiritual. O enfraquecimento da fé, é a doença, é a falta de um recurso, é um problema no casamento, é uma mágoa, uma porta que não se abriu. Mas lembre-se, o Senhor é perfeito, Ele é dono do tempo, Ele sabe o momento de abençoar e no momento certo a sua resposta vai chegar. E ao final, o nosso irmão salmista, o irmão do passado, aí ele declara assim, logo quando ele diz, isto é enfermidade minha, ele fala, logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Que coisa gloriosa, até porque ele estava profetizando. Quando ele fala da destra do Altíssimo, ele estava profeticamente falando do Senhor Jesus, que é aquele cuja posição é a destra, é a direita de Deus Pai. Ou seja, ele declara, eu me lembrei da mão da direita do Senhor, e para nós hoje não podemos nos esquecer que Jesus veio ao mundo, Ele se entregou, foi à cruz, derramou o sangue, ressuscitou, morreu e ressuscitou para nos dar salvação, derramou do seu Espírito Santo. Jesus está pronto a abençoar, Ele traz o consolo, Ele fortalece. Não deixe que nada traga empecilhos à sua fé e à sua vida na presença de Deus. Nós vamos, neste momento, encerrando, fazer uma oração e vamos pedir, Senhor, nos dá vigor, saúde espiritual. Não posso, Senhor, permitir que nada desta vida, as lutas, as batalhas, me tirem da tua presença. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa todos aqueles que estão passando pelas angústias, as lutas, a doença, quem sabe o desemprego, os problemas familiares, questões que não se resolvem ainda, mas que agora todos sejam fortalecidos, consolados pelo Senhor, que se lembrem que Jesus é Rei, Ele é poderoso, que o poder do sangue de Jesus esteja sobre todos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que assim o Senhor nos abençoe. Fiquem com a paz do Senhor.